arca não encalhou sobre um mundo curado. Ela repousou sobre um mundo silencioso, lavado por fora, mas ainda habitado pela mesma espécie que já aprendera a esconder culpa, cultivar orgulho e chamar autonomia de liberdade. Eu começo aqui porque o texto começa a apertar exatamente nesse ponto. A água desce, a terra reaparece, o altar fuma. E mesmo assim, a ferida central da humanidade não foi arrancada pela raiz. Quando Noé sai da arca, não sai sozinho como herói de uma nova filosofia. Ele sai com sua casa, com animais preservados, com a memória de um juízo que nenhum de nós suportaria narrar sem estremecer. O chão ainda traz o peso do que aconteceu. O vento que seca a superfície não seca o coração. E Gênesis não nos deixa fingir que secou. O próprio relato conserva a atenção em poucas linhas. Deus recebe o sacrifício de Noé. Promete não destruir novamente toda a vida da mesma maneira, e no mesmo fôlego, reconhece que a inclinação do coração humano continua inclinada ao mal desde cedo. A primeira grande lição do pós-dilúvio não é triunfo, é diagnóstico. Isso muda completamente a pergunta. A questão não é se a água teve força. Teve. Ela encerrou uma geração inteira sob juízo. A questão é outra. A água foi dada para recriar a alma humana ou para julgar a violência que havia enchido a terra? Quando confundimos essas duas coisas, fabricamos um problema que o próprio texto não cria. O dilúvio não falha como juízo. Ele simplesmente não se apresenta como cirurgia interior. Ele interrompe. Ele expõe. Ele sentencia. Mas não transforma a natureza humana por contato. Vale a pena ficar alguns segundos nessa distinção, porque ela segura todo o resto da narrativa. Antes do dilúvio, Gênesis descreve uma humanidade corrompida, violenta, entregue a uma imaginação continuamente torcida. Depois do dilúvio, o mal não desaparece em forma de relâmpago renovador. O mundo recebe estabilidade, estações, continuidade da vida, alimento, limites, aliança. Recebe preservação. Não recebe inocência de volta. O jardim não reaparece. A espada flamejante que guardava o Éden não se moveu para dar passagem livre ao homem regenerado. A história avança, mas não recua ao começo. E então surge a pergunta que tantos vídeos gostam de dramatizar. Se o mal continua, o dilúvio fracassou? Não tão depressa. Essa formulação parte de uma expectativa errada. Nenhum rio, nenhuma tempestade, nenhum juízo externo muda, por si só, o centro moral do homem. O dilúvio não é um evangelho da água. É um testemunho da seriedade com que Deus trata a corrupção humana. Ele declara que a violência importa, que a terra tomada por sangue não permanece impune, que o Criador não é indiferente ao que as criaturas fazem umas às outras. Mas esse mesmo juízo, por ser verdadeiro, também revela outra coisa. O homem não é salvo de si mesmo apenas por sobreviver ao desastre. Noé atravessa as águas, porém carrega consigo a fragilidade da sua raça. Seus filhos atravessam as águas, porém não emergem como criaturas angelicais. A arca preserva pessoas, não canoniza pessoas. Ela transporta vida, não transporta perfeição. A madeira obedece a Deus melhor do que os passageiros. É nesse ponto que muitos tentam preencher o silêncio bíblico com mecanismos ocultos. Dizem que alguma linhagem secreta escapou. Dizem que uma herança proibida entrou a bordo. Dizem que a maldade antiga viajou disfarçada em sangue, em técnica, em mistério escondido. O problema é que Gênesis, quando quer nos mostrar a permanência do mal, não corre para o segredo. Ele corre para o coração, para a vergonha, para a cidade, para a fama, para a recusa da dependência. O texto não nos empurra para um porão esotérico da arca. Ele nos chama a olhar para o homem. Por isso,
O pós-dilúvio é tão desconfortável. Não porque Deus tenha perdido o controle, não porque a arca tenha servido de cavalo de Troia para uma conspiração genética. O desconforto vem do fato de que o inimigo principal não era a chuva, nem a lama, nem um clã subterrâneo de sobreviventes. O inimigo principal era a rebeldia que já sabia morar dentro do peito humano antes da primeira gota cair. O capítulo seguinte da história não começa com monstros saindo de cavernas. Começa com famílias, com bênção, com mandato de frutificar, com a chance concreta de andar sob memória recente do juízo. E ainda assim, a narrativa logo volta a tocar em vergonha, domínio, nome, poder e desordem. A sombra de Gênesis 4 não ficou enterrada debaixo da enchente. Ela volta a aparecer, não como corpo ressuscitado de Caim, mas como forma repetida de ser humano. É por isso que, se quisermos falar de um legado oculto, devemos procurá-lo menos em genealogias fantasiosas e mais nas continuidades morais que o próprio texto insiste em mostrar. O sangue de Abel gritava da terra. Depois do dilúvio, a terra volta a receber homens. A pergunta permanece suspensa. Que tipo de voz ela ouvirá agora? Capítulo 2. Caim não voltou em carne. Voltou em padrão. Se alguém quiser entender por que a violência reaparece depois da arca, precisa voltar antes da arca. Precisa ouvir de novo a história de Caim. Não como curiosidade isolada, mas como o primeiro retrato completo do ser humano, quando ele se afasta da presença de Deus e tenta organizar a vida em torno de si mesmo. Caim oferece, Abel oferece. O conflito não explode primeiro na mão, ele amadurece no interior. O rosto de Caim cai, a ira cresce, e Deus fala com uma clareza quase dolorosa. O pecado está à porta, agachado, desejando dominar, e cabe a Caim governá-lo. Essa frase é uma das grandes portas de Gênesis. O mal não aparece ali como destino biológico inevitável, nem como maldição tribal inevitável. Ele aparece como força que deseja possuir o homem. O drama é moral, espiritual, relacional. Caim não é arrastado como pedra num rio. Ele conversa, chama o irmão para o campo e se levanta contra ele. A primeira cidade da Bíblia nasce logo depois do primeiro assassinato entre irmãos. Isso nunca deveria passar depressa diante de nós. Caim, já afastado, torna-se construtor. Ele nomeia a cidade. Seus descendentes desenvolvem pastoreio, música, metalurgia. O texto não trata a cultura como pecado em si. O problema não está em tocar a harpa, forjar bronze ou organizar habitação. O problema está no tipo de coração que usa dons sem reconciliação. Quando o chão ainda carrega sangue e o homem se apressa em erguer cidade, a técnica cresce sem cura interior. A cultura floresce, mas a adoração fica mutilada. Depois vem Lameque, e com ele o discurso fica ainda mais duro. Se Caim matou em silêncio e respondeu com evasiva, Lameque transforma a violência em poesia. Ele canta sua vingança, faz do excesso sua identidade. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Aqui a linhagem de Caim alcança algo decisivo. Ela converte culpa em orgulho. Já não basta pecar. É preciso narrar o pecado como força, como estilo, como grandeza. O mal aprende a falar bonito. Guarde isso, porque a Bíblia guarda. Quando mais tarde você chegar a Babel e ouvir uma humanidade dizendo, façamos para nós um nome, a memória de Caim estará por perto. Não no sentido simplista de que alguns descendentes físicos esconderam-se da enchente e reapareceram em túneis da história. Isso o texto não diz. A continuidade real é mais grave, porque é mais reconhecível. O padrão de Caim volta sempre que o homem recusa o governo de Deus. Converte capacidade em autoexaltação
e constrói estruturas para proteger a própria autonomia. Há uma ironia severa em Gênesis 4. O homem que se torna errante tenta responder ao seu exílio edificando permanência. O homem manchado por sangue funda cidade. O homem inquieto quer monumento. Isso não o cura. Apenas organiza sua inquietação em forma visível. A cidade de Caim não apaga o sangue de Abel. Ela se ergue ao lado dele, como se a arquitetura pudesse fazer o chão esquecer. Agora, veja como isso conversa com o mundo pós-dilúvio. A água remove uma geração, mas não remove a possibilidade da mesma estrutura moral reaparecer. O primeiro homicida não volta. O primeiro impulso, sim. A primeira cidade some. A tentação de se assegurar pela cidade retorna. A primeira vanglória de violência fica para trás. A vontade de transformar poder em prestígio volta a nascer. E quando isso acontece, o que estava em Caim reaparece como uma segunda linguagem da humanidade. Por isso eu rejeito a leitura apressada que tenta resolver tudo por sangue oculto. Ela parece dramática, mas na verdade diminui a profundidade do texto. Se o problema estivesse concentrado numa linhagem secreta, bastaria localizar essa linhagem e isolá-la. Gênesis não permite essa facilidade. O problema é mais amplo e mais próximo. Ele alcança lavradores, pastores, pais, filhos, construtores, reinos, famílias inteiras. Ele alcança quem sai da arca. Ele alcança quem ergue altar. Ele alcança o justo quando baixa a guarda. A Bíblia não escreve a tragédia humana como intriga de poucos. Ela a descreve como uma doença de espécie. Nesse ponto, algumas leituras apelam aos nefilins e tentam construir uma ponte contínua entre o antes e o depois do dilúvio. O texto de Gênesis 6 menciona nefilins naqueles dias e também depois. Mas repare no que a narrativa enfatiza quando prepara o juízo: violência, corrupção, imaginação do coração. Gênesis não gasta sua energia explicando uma teoria de transmissão biológica do mal. Ele fixa nosso olhar na depravação humana em sentido mais largo. Mesmo quando há elementos obscuros no texto, a linha central é clara. A terra estava cheia de violência. Esse é o motivo explicitado para o juízo. Então, quando eu digo que Caim volta em padrão, estou dizendo que Gênesis conhece muito bem a persistência da forma humana caída. O assassinato vira sistema. A inveja vira discurso. O medo vira cidade. A capacidade vira instrumento de glória própria. O nome deixa de ser dom e passa a ser projeto. Você pode atravessar um oceano. Se o coração não se rende, chegará do outro lado carregando a matéria-prima de um novo Babel. Ao fim de Gênesis 4, há uma pequena luz. Sete nasce. Em seus dias, homens começam a invocar o nome do Senhor. Essa frase não elimina a violência do mundo, mas abre uma linha alternativa. Nem toda a herança segue Caim. Existe outra possibilidade de humanidade: dependente, invocadora, voltada para Deus. O drama bíblico nunca é monocromático. Há sempre duas cidades em formação, mesmo antes de qualquer muralha: a cidade que se fecha em si e a comunidade que chama pelo nome do Senhor. É importante lembrar disso agora, porque quando o dilúvio termina, o mundo não volta simplesmente a uma disputa entre bons genes e genes corrompidos. O que volta é a disputa entre o homem que vive diante de Deus e o homem que quer se bastar. A arca chegou em terra firme, mas o conflito entre essas duas maneiras de existir está apenas recomeçando. E esse recomeço não demora a rachar dentro da própria tenda de Noé. Capítulo 3. A vinha de Noé e a primeira fissura do novo mundo. Noé atravessou a catástrofe como homem justo em sua geração. O texto o honra por isso. Ele andou com Deus quando a terra se deformava em violência. Obedeceu quando a ordem divina parecia impossível. Recolheu vida
quando o mundo caminhava para a morte. Tudo isso permanece verdadeiro. E mesmo assim, a Escritura não o embalsama em perfeição. Depois da arca, Noé planta uma vinha. Essa informação parece simples, quase doméstica. Um homem sai do juízo, finca os pés na terra reaberta e começa trabalho agrícola. Há algo profundamente humano e belo nisso. O sobrevivente não se entrega a uma mística do trauma. Ele trabalha, cultiva, participa da reabertura do mundo. Só que a cena muda rápido. O fruto vira vinho, o vinho vira excesso, o patriarca se embriaga. O homem que atravessou o abismo aparece nu em sua tenda. É uma queda que dói justamente porque não envolve um vilão óbvio. O novo começo sofre sua primeira fratura dentro da casa do justo. O mundo recém-poupado conhece vergonha antes de completar grande distância. Se Adão, em um jardim, tocou o limite e caiu, Noé, em um mundo lavado, bebe além do limite e se expõe. Não são histórias idênticas. Não precisam ser. O eco basta. Em ambos os casos, a honra humana cede. A nudez se torna problema. E os filhos precisam lidar com a vergonha de um pai. Não corra por cima dessa cena. Ela responde, sem fazer discurso, a expectativa ilusória de que o dilúvio inauguraria uma humanidade imune à antiga doença. A primeira paisagem do pós-dilúvio não é uma procissão de santos irrepreensíveis. É uma tenda vulnerável. É o líder da família deitado em desordem. É a intimidade tornada escândalo. É o novo mundo descobrindo que o velho coração ainda sabe tropeçar. Cam entra na narrativa nesse momento delicado. O texto diz que ele vê a nudez do pai e conta aos irmãos. Já Sem e Jafé tomam um manto, caminham de costas e cobrem Noé, sem olhar para a nudez dele. Essa diferença de gestos sustenta o peso da passagem. Enquanto um expõe, os outros resguardam. Enquanto um leva a visão para fora da tenda, os outros entram para restaurar honra. O próprio modo de andar importa. Há reverência até no cuidado com a direção do rosto. Ao longo dos séculos, leitores tentaram ampliar o que aconteceu ali. Alguns imaginaram crimes que o texto não descreve. Outros quiseram reduzir tudo a uma simples indiscrição visual, como se a severidade posterior fosse desproporcional. O melhor caminho, quando a escritura não detalha, é resistir à tentação do romance e ficar perto do que ela enfatiza. Noé soube que seu filho lhe fizera algo que exigiu resposta. Houve desonra real. Sem e Jafé agiram em contraste nítido com Cam, e a cena se tornou fundadora para aquilo que viria depois entre os descendentes. Isso já é suficiente para estremecer qualquer leitura triunfalista do pós-dilúvio. A arca não chega ao descanso para inaugurar uma família imaculada. Ela desembarca para mostrar que a vergonha pode nascer até mesmo na casa salva. E aqui entra um detalhe decisivo. O problema reaparece não no campo de batalha, mas no espaço doméstico. O mal não volta primeiro em escala imperial. Volta em forma de olhar errado, fala errada, reação errada diante da fragilidade de alguém. É assim que Gênesis trabalha. Antes de mostrar reinos, mostra famílias. Antes de mostrar torres, mostra tendas. Antes de mostrar cidades cooperando para fazer um nome, mostra um filho escolhendo como tratar a nudez do pai. Isso impede que a gente transforme o pecado apenas em fenômeno político distante. O pecado se manifesta também no prazer de divulgar humilhação, na incapacidade de cobrir a vergonha alheia, no impulso de transformar fraqueza em material de exposição. Por isso, a cena de Noé não é um rodapé embaraçoso da história. Ela é peça estrutural. O texto está nos dizendo: o novo mundo não saiu da arca com um novo coração. E ele nos diz isso por meio de uma vinha, de uma tenda e de 3 filhos reagindo de modos diferentes ao mesmo acontecimento.
não há trovão nessa passagem. Há algo mais desconcertante. Há banalidade moral. Há a queda entrando pela rotina. Quem procura o segredo da arca, em compartimentos escondidos, talvez perca o que o texto faz à luz do dia. O verdadeiro escândalo do pós-dilúvio não é uma prova subterrânea de que os antigos gigantes sobreviveram disfarçados. O verdadeiro escândalo é que o homem salvo do juízo ainda consegue desorganizar sua casa e seus filhos ainda conseguem responder à fragilidade com irreverência ou com honra. A luta continua no interior da família. E quando Noé acorda e fala, a história toma um caminho ainda mais difícil. Porque a palavra de juízo recai não sobre Cam diretamente, mas sobre Canaã. Isso abre uma ferida interpretativa que jamais deve ser tratada com leviandade. Há peso ali, há complexidade ali, há abuso histórico dessa passagem. E, se quisermos permanecer fiéis ao texto, teremos de avançar com pés muito mais cuidadosos do que os de quem transforma silêncio bíblico em espetáculo. Capítulo 4. Cam, Canaã e o que o texto permite dizer. Quando Noé desperta do vinho e sabe o que seu filho mais novo lhe fez, ele pronuncia palavras duras. Maldito seja Canaã. A partir daí, o leitor moderno encontra uma das passagens mais espinhosas de Gênesis. Não porque seja impossível ler o texto, mas porque é fácil ler demais, ler de menos ou ler a partir de agendas que o próprio texto não autoriza. Comecemos pelo que é sólido. Cam é filho de Noé. Canaã é filho de Cam. Sem e Jafé recebem bênção em conexão com aquilo que ocorre depois. O episódio funciona, dentro de Gênesis, como uma explicação narrativa para relações futuras entre povos ligados a esses nomes. Isso está dentro da lógica do livro. A Bíblia frequentemente conta o passado de modo a iluminar o desenvolvimento histórico e teológico que virá. Contudo, afirmar isso não nos autoriza a converter a passagem em licença para fantasias raciais ou teorias biológicas abusivas. Esse cuidado é indispensável. Ao longo da história, muita gente deformou esse trecho e falou em maldição de Cam, quando o texto fala explicitamente em Canaã. Com isso, justificaram escravidão, supremacia racial e outras perversões morais. O texto não amaldiçoa todos os descendentes de Cam como bloco universal, e muito menos cria uma teoria de inferioridade étnica para povos africanos. Essa leitura é infiel e cruel. Quem usa Gênesis 9 para legitimar racismo não está defendendo a Escritura, está violentando a Escritura. Agora, quanto ao ato em si, a prudência também precisa governar. Gênesis diz que Cam viu a nudez do pai e contou aos irmãos. A linguagem da nudez em outras partes da Bíblia pode carregar implicações mais densas, e por isso surgiram interpretações variadas ao longo da tradição. Mas o texto aqui não descreve com clareza todos os detalhes, e essa ausência de explicitação não deve ser preenchida com imaginação desenfreada. A desonra, a gravidade, a consequência, isso é inequívoco. Os mecanismos exatos, porém, permanecem objeto de disputa. Note como isso já desmonta muitas narrativas sensacionalistas sobre o pós-dilúvio. O texto é forte sem ser novelesco. Ele não diz que Cam descobriu segredos alquímicos do pai. Não diz que encontrou manuscritos ocultos da era antediluviana. Não diz que sua esposa carregava a linhagem de Caim. Não diz que uma raça proibida se manteve viva na arca por via matrimonial. Tudo isso pode render vídeos chamativos, mas não pode ser pregado como conteúdo de Gênesis. O que o texto efetivamente mostra é mais sóbrio e, por isso mesmo, mais penetrante. A desordem moral reaparece dentro da família sobrevivente. O respeito filial falha. A vergonha se espalha pela palavra. A bênção do novo começo já convive com a necessidade de discernir honra e profanação.
Em outras palavras, a humanidade não recomeçou transparente. Ela recomeçou sob aliança, sob limite, sob memória do juízo e ainda assim sob a sombra da queda. Há outro ponto importante. Sem e Jafé não resolvem a situação com curiosidade, resolvem com recuo disciplinado. Andam para trás, cobrem o pai. Não exploram o ocorrido para obter capital moral. Eles não transformam a vergonha de Noé em ocasião de superioridade. Essa diferença é crucial. A Escritura não apenas condena o pecado explícito, ela também valoriza o gesto que se recusa a ampliar a exposição do outro. Traga isso para o tema do legado de Caim. Em Caim, o irmão deixa de ser guardado. Em Cã, o pai deixa de ser resguardado. Não são episódios iguais. O grau e a forma divergem, mas a direção moral revela uma semelhança inquietante. O outro já não é recebido como responsabilidade santa. Sua vida, sua honra, sua vulnerabilidade deixam de impor reverência. O vínculo familiar perde peso. Esse é um dos sinais mais consistentes da humanidade caída em Gênesis. O próximo se torna objeto, rival ou material narrativo. Se alguém insiste em procurar uma prova de que o dilúvio falhou, aqui está o que Gênesis oferece. Não uma linhagem secreta atravessando a água, e sim a reaparição da mesma incapacidade de viver corretamente diante de Deus e do semelhante. O juízo removeu uma geração corrompida. Não removeu do homem a possibilidade de envergonhar, dominar, exibir, abusar da fraqueza alheia. E então a narrativa se abre para fora da tenda. Gênesis 10 não entra imediatamente em teorias ocultas. Ele apresenta povos, terras, línguas, clãs. O mundo se espalha. A humanidade se multiplica. A bênção de frutificar segue adiante. Só que a multiplicação não significa pureza, e a dispersão não significa cura. O palco agora fica maior. O que aconteceu na tenda ganha escala histórica. É precisamente nesse ponto que muitas leituras inventam 3 correntes de conhecimento saindo de Sem, Cã e Jafé, como se Gênesis ensinasse uma geopolítica esotérica da magia, da lei e da tecnologia. O texto não faz isso. Ele oferece a mesa das nações, dá genealogias, regiões, nomes de povos e lugares. O que vem a seguir não é uma aula sobre correntes secretas do saber. É a história do homem repetindo em grande escala o desejo de se fixar contra a palavra de Deus. Antes da torre, porém, a Bíblia faz questão de introduzir um nome associado a caça, força, reino e cidade. Um nome que se ergue das linhas genealógicas como sinal de concentração histórica. Nimrod está chegando ao cenário. Capítulo 5. A mesa das nações e a falsa ideia de um mundo purificado. Gênesis 10 pode parecer, à primeira vista, apenas uma lista. Para muita gente, listas bíblicas funcionam como corredor de passagem. Olhos apressados, pouca atenção, nenhuma expectativa. Só que esse capítulo respira história. Ele mostra que o pós-dilúvio não ficou reduzido a 8 sobreviventes acampados em isolamento sagrado. O mundo voltou a se expandir. Povos surgiram. Territórios foram ocupados. Línguas e clãs se espalharam. A humanidade reabriu suas fronteiras. Esse é um ponto importante para a nossa pergunta. Se alguém imaginava o dilúvio como reinício mágico que faria a história humana seguir em linha reta rumo à obediência, Gênesis 10 já avisa que a realidade será mais complexa. O mandamento de frutificar segue vivo. Os filhos de Noé realmente se tornam ancestrais de povos. Há movimento, diversidade, formação de centros humanos. A bênção de preservação não produz um mosteiro global, produz um mundo novamente cheio. Mas multiplicação não é o mesmo que reconciliação. A terra cheia de gente
pode continuar vazia de temor a Deus. É por isso que a narrativa não celebra ingenuamente o crescimento demográfico como prova de cura moral. O espalhamento das nações prepara o leitor para duas verdades simultâneas. Deus sustentou a vida humana depois do juízo, e essa mesma humanidade continua capaz de usar suas forças para projetos tortos. A chamada Mesa das Nações também presta um serviço poderoso contra teorias fáceis. Ela mostra famílias e povos reais em formação histórica, não uma fantasia simplista em que toda a complexidade do mundo deriva de um segredo guardado por uma mulher sem nome dentro da arca. O texto é amplo demais para caber nisso. Ele acompanha Sem, Cã e Jafé como troncos genealógicos, mas não os transforma em caixas místicas de essências culturais. Não há, em Gênesis 10, uma doutrina de Cã igual magia, Sem igual esoterismo, Jafé igual razão técnica. Essa grade pode soar grandiosa num roteiro moderno. Na Bíblia, ela simplesmente não está. Ao mesmo tempo, a lista não é neutra. Ela prepara tensões futuras. Canaã aparece, Egito aparece, Assíria aparece em embrião, Babel aparece. A Bíblia planta nomes que mais tarde voltarão carregados de conflito, dominação, sedução, idolatria ou confronto com o povo de Deus. O mundo das nações não é um cenário abstrato. É o palco onde a história da redenção e da rebeldia continuará a se desenrolar. A beleza e a advertência aqui. Beleza, porque Deus não desistiu da criação depois do dilúvio. Advertência, porque a expansão humana não neutraliza a inclinação à autonomia orgulhosa. Um mundo povoado continua sendo um mundo vulnerável à repetição de Caim em formato coletivo. Se você costuma passar rápido por genealogias, segure este detalhe agora. Gênesis 10 não é apenas quem gerou quem. É a cartografia de um mundo que Deus preservou, mas que ainda pode se organizar contra Deus. A lista tem fôlego teológico. Ela nos mostra que a história humana continua vasta o suficiente para a bênção e perigosa o suficiente para a rebelião. É no meio dessa cartografia que aparece um personagem diferente. A genealogia desacelera um pouco, como se o texto virasse a cabeça e dissesse: preste atenção neste homem. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. De repente, a expansão geral ganha foco. Entre povos, clãs e territórios, surge alguém cuja identidade está ligada à força e à centralização. Esse movimento importa. Em Gênesis, o pecado frequentemente se desenvolve do íntimo para o estrutural. Primeiro, a desejo, depois ato, depois costume, depois cidade, depois poder consolidado. A Mesa das Nações mostra o mundo aberto. Nimrod anuncia o mundo sendo concentrado por mãos humanas que já aprenderam a transformar energia em domínio. Por isso eu diria que Gênesis 10 funciona como ponte. Ele fica entre a tenda de Noé e a Torre de Babel, entre o escândalo doméstico e o projeto coletivo, entre a vergonha particular e a engenharia da fama. A humanidade cresceu. Agora veremos o que ela fará com esse crescimento. E o primeiro grande sinal não é um altar maior. É um reino começando em Babel. Capítulo 6. Nimrod, o primeiro reino e o gosto da concentração. Nimrod é um daqueles nomes bíblicos que carregam mais peso do que o espaço que ocupam na página. Gênesis fala pouco dele, mas fala de um jeito que desperta a atenção. Ele é apresentado como poderoso na terra, um valente caçador diante do Senhor. O início de seu reino fica ligado a Babel, Ereque, Acade e Cauné, na terra de Sinear. Depois a narrativa o associa à expansão em direção à Assíria e a cidades como Nínive e Calá. Repare no que o texto diz e no que ele não diz. Ele diz reino, diz cidades, diz força, diz começo de uma concentração política. Isso já é muito. Por outro lado,
Ele não afirma explicitamente que Nimrod desenhou a Torre de Babel ou que presidiu a obra com um cetro na mão. Como o nome dele e a torre surgem no mesmo horizonte geográfico de Sinear e Babel, a tradição frequentemente os aproximou. Essa aproximação é compreensível, mas convém manter a distinção entre inferência plausível e afirmação textual direta. Ainda assim, mesmo sem forçar o texto, o retrato é eloquente. Nimrod representa uma mudança de escala. A humanidade pós-dilúvio não está apenas se multiplicando em clãs dispersos. Ela está começando a produzir poder consolidado, centros urbanos, esferas de influência. A palavra reino aparece, e com ela, um novo patamar da organização humana. A questão já não é apenas como uma família tratará a vergonha dentro da tenda. Agora perguntamos o que um homem poderoso fará com terras, cidades e concentração. Há leitores que celebram Nimrod como sinal de avanço civilizacional e pronto. Há outros que o demonizam além do que o texto permite. O melhor é deixar Gênesis falar em sua gravidade própria. O livro não elogia seu reino, apenas o registra. E o fato de esse registro desembocar, logo em seguida, na história de Babel, já cria um ambiente interpretativo carregado. A centralização em Sinear não aparece num vazio moral. Ela surge num livro que conhece o impulso humano de buscar segurança, fama e autonomia apartadas de Deus. Lembre-se de Caim. Depois de matar o irmão, ele constrói uma cidade. Agora, depois do dilúvio, aparece um homem forte, cujo reino começa em cidades e cujo centro inicial inclui Babel. A semelhança não é mecânica, mas é literariamente sugestiva. Mais uma vez, o homem que vive fora da simplicidade da confiança em Deus responde à vulnerabilidade com estrutura, nome e concentração. Caim edificou para lidar com seu exílio. Nimrod encarna a transição para algo maior. A cidade já não é apenas abrigo, torna-se núcleo de poder. Isso nos ajuda a compreender por que o legado de Caim faz sentido como categoria moral e histórica, não genética. Caim inaugurou um modo. Nimrod aparece dentro de um mundo capaz de ampliar esse modo. O que antes era violência pessoal e urbanização embrionária, agora pode se tornar sistema, reino, cidade organizada em escala. O coração que rejeita a dependência de Deus aprende a administrar populações. Há um detalhe provocador na descrição de Nimrod como caçador. A caça envolve rastrear, capturar, dominar, impor destreza sobre a vida do outro. Mesmo sem alegorizar demais a palavra, a imagem combina bem com alguém ligado à força e fundação de reino. Não se trata só de sobrevivência. Trata-se de presença imponente, de nome associado à capacidade, de reputação que circula. Como Nimrod, torna-se dito proverbial. O homem vira referência. E aqui, a narrativa bíblica costuma acender um alerta. Toda vez que um homem ou um povo deseja desesperadamente fazer nome para si, a história entra em zona de perigo espiritual. O nome, na Bíblia, é algo que Deus pode dar, preservar, engrandecer ou apagar. Quando o homem transforma o nome em projeto autônomo, entra no terreno da soberba. Com Nimrod, ainda não ouvimos a frase de Babel, mas o gosto já se forma. Força, centro, reino, reputação. Os ingredientes estão na mesa. Talvez seja justamente isso que torna a ligação entre Nimrod e Babel tão significativa, mesmo quando feita com cautela. Babel não cai do céu como episódio isolado. Ela emerge num mundo em que a humanidade preservada já voltou a experimentar a sedução da concentração. A cidade e a torre não brotam num deserto de ambição. Elas crescem onde a ambição já encontrou liderança, solo, técnica e coordenação. Eu diria assim: antes da torre, a Bíblia nos mostra
o tipo de homem que consegue achar natural viver para consolidar poder na Terra. Antes do grande projeto coletivo, surge a figura de um início de reino. Antes da frase, façamos para nós um nome, já existe uma cultura em que nomes começam a pesar demais. Não é preciso inventar tabletes secretos, laboratórios antediluvianos ou heranças biológicas encobertas para entender o perigo. Basta observar o que Gênesis põe diante de nós. Um mundo salvo do juízo já voltou a admirar a força concentrada. Já voltou a reunir povos em torno de centros. Já voltou a fazer da cidade instrumento de grandeza humana. Daqui até Babel a distância é curta. Quase conseguimos ouvir o som dos tijolos sendo queimados. Capítulo 7. Babel, tijolos queimados e um nome erguido contra o céu. Então chega Babel, e com ela a Bíblia nos oferece uma das cenas mais nítidas de rebelião coletiva em toda a Escritura. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. A unidade humana, que poderia ser lida como oportunidade magnífica de cooperação sob o governo de Deus, é rapidamente desviada para outro fim. Os homens encontram uma planície em Sinear, assentam-se ali e começam a falar entre si de um jeito revelador. Venham, façamos tijolos, queimemo-los bem. Depois, venham, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. A frase é quase um manifesto. Ela reúne técnica, urbanismo, orgulho e recusa do propósito divino. Deus havia dito para frutificar e encher a terra. Babel responde: não queremos ser espalhados. Deus sustenta o nome do homem dentro de sua aliança. Babel responde: faremos nome para nós. Deus mantém a criação por sua palavra. Babel organiza uma unidade humana que deseja se afirmar por obra própria. Não é apenas arquitetura, é teologia em tijolo. Perceba também a beleza austera da cena. Pedras naturais não bastam, eles moldam tijolos. Bitume serve de argamassa. O texto destaca o processo porque quer que vejamos inteligência, capacidade, método. A Bíblia não tem medo de mostrar competência humana. O problema não está na habilidade de construir. O problema está no sentido dado à construção. O homem consegue muito. A questão sempre foi: para quem? Sob qual autoridade? E em nome de quê? Se Caim construiu uma cidade depois do sangue derramado, Babel constrói cidade e torre depois do juízo global. Se Lameque exaltou a si mesmo por violência, Babel busca exaltar a si mesma por monumento. Se Caim saiu da presença do Senhor, Babel tenta afirmar seu futuro sem depender da palavra do Senhor. É a mesma anatomia espiritual, agora em escala civilizacional. Não é um retorno literal de Caim, é um retorno ampliado do cainismo, por assim dizer. Autopreservação, autoengrandecimento, autodefinição. Há outra ironia que não pode ser perdida. Os homens querem erguer uma torre com o topo nos céus. Mas, quando o texto descreve a reação divina, diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. A sátira é refinada. O monumento da soberba humana, visto de baixo, parece tocar os céus. Visto do alto, mal exige que Deus desça para inspecionar. A pretensão do homem sempre parece maior para o homem do que é para Deus. Não se trata, portanto, de uma tentativa infantil de invadir o céu por altitude física, como se a questão fosse engenharia vertical apenas. A torre expressa uma vontade de estabelecer grandeza concentrada, identidade coletiva e segurança autônoma contra a dispersão ordenada por Deus. O céu, aqui, é símbolo do alcance ambicionado. Eles querem algo que os faça incontornáveis. Querem unidade sem submissão, civilização sem obediência, fama sem bênção.
E então vem o juízo. Deus confunde as línguas. A comunicação se fratura. A obra para. Os homens são espalhados pela terra. O projeto que nasceu para impedir dispersão termina produzindo precisamente aquilo que tentava evitar. Isso não é só punição, é também limitação misericordiosa. A unidade humana, quando entregue à soberba, torna-se multiplicadora de mal em escala assustadora. A confusão das línguas freia a velocidade da rebelião compartilhada. Se esse detalhe já lhe passou despercebido em leituras anteriores, retenha-o agora. Em Babel, Deus não destrói a humanidade como no dilúvio. Ele a dispersa. Ele frustra o projeto. Ele fragmenta a arrogância coletiva. O método do juízo muda, e isso conversa diretamente com a promessa pós-dilúvio. As águas não voltarão a apagar toda a carne, mas a soberba humana continuará encontrando o limite de Deus. É nesse ponto que a pergunta do título concorrente pode ser reformulada de forma muito mais precisa. O dilúvio falhou porque Babel aconteceu? Não. Babel mostra que o dilúvio não pretendia produzir automaticamente homens reconciliados. O juízo pela água conteve a violência de uma geração. O juízo em Babel conteve a soberba coordenada de outra configuração humana. Em ambos os casos, Deus governa a história e impõe limite ao mal. Em nenhum dos dois casos, o problema do coração é resolvido por mera coerção externa. O texto também desmente a ideia de que algum conhecimento proibido foi a força central do episódio. Sim, a técnica. Sim, a organização. Sim, a construção avançada para o contexto. Mas a narrativa não nos convida a tremer diante de segredos ocultos da engenharia dos gigantes. Ela nos convida a tremer diante de algo mais presente. Gente competente o suficiente para cooperar e orgulhosa o suficiente para usar essa cooperação contra o propósito de Deus. Em outras palavras, o perigo não é a existência de tijolos, é o tipo de coração que diz para nós. O perigo não é a cidade em si, é a cidade como projeto de glória independente. O perigo não é falar uma só língua, é usar a linguagem comum para institucionalizar a recusa de obedecer. E assim Babel se torna o grande espelho do pós-dilúvio. A humanidade foi poupada, preservada, abençoada com continuidade da criação. E mesmo assim, volta a escolher o nome em vez da dependência. A água tinha baixado. O orgulho continuava alto. Capítulo 8. O dilúvio falhou ou revelou o limite do juízo pela água? Agora podemos responder com mais honestidade. O dilúvio não falhou naquilo para que foi dado. Ele julgou um mundo cheio de violência, manifestou a santidade divina, salvou Noé e sua casa por graça em meio ao juízo, reestabeleceu a vida na terra sob aliança e limite. Se medirmos o evento por seus próprios propósitos narrativos, não há fracasso. O sentimento de fracasso nasce quando exigimos da água uma função que a água nunca recebeu. Queremos que ela faça o que só uma obra mais profunda pode fazer. Queremos que o juízo externo regenere internamente o homem. Queremos que o desastre substitua arrependimento. Queremos que a destruição de uma geração cure a inclinação de todas as gerações. Gênesis jamais promete isso. Veja como o próprio texto sustenta a tensão. Antes do dilúvio, a terra está corrompida e cheia de violência. Depois do dilúvio, Deus reconhece que o coração do homem continua inclinado ao mal desde a juventude. A Bíblia não esconde esse paralelo, ela o acentua. Mas note o que muda. O mundo passa a viver sob a memória do juízo e sob o compromisso divino de manutenção da ordem da criação. Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A estabilidade, a paciência divina,
a história adiada para que outros movimentos de graça ocorram. É nesse sentido que o arco nas nuvens se torna tão importante. O sinal da aliança não nega a seriedade do mal. Pelo contrário, ele paira justamente porque o mal continua sendo real. O arco é testemunho de contenção divina, não de ingenuidade divina. Deus sabe quem o homem é, sabe como o coração se inclina. E mesmo assim, decide sustentar o mundo, impor limites, preservar a vida e conduzir a história adiante em vez de encerrá-la ali. Alguns perguntam, e os nefilins, também depois? Isso não prova que o dilúvio deixou escapar a verdadeira corrupção? O problema dessa leitura é que ela torna um trecho obscuro no eixo interpretativo absoluto de Gênesis 6 a 11. A narrativa não faz isso. Ela concentra o motivo do juízo na violência e na corrupção humana. Mesmo quando há enigmas textuais, o foco teológico permanece firme. Não é preciso resolver todas as obscuridades para entender a tese central do livro. Outros perguntam sobre a esposa de Cam, como se o texto deixasse pistas de um canal oculto por onde a linhagem de Caim teria sobrevivido. Mas Gênesis não dá o nome das esposas dos filhos de Noé nesse ponto. Não atribui a elas essa função e não constrói a continuidade do mal por essa via. Colocar essa teoria no centro é trocar o argumento explícito da Escritura por um romance paralelo. Há uma tentação antiga em nós. Preferimos um segredo raro a uma verdade próxima. É mais sedutor pensar que a história humana desandou por causa de um mecanismo escondido na arca do que admitir que a história humana desanda porque o coração continua inclinado a fabricar autonomia orgulhosa. O segredo preserva nossa ilusão de inocência. O diagnóstico bíblico nos inclui demais. Por isso, o dilúvio é tão desconfortável. Ele não nos deixa concluir que o mal pertence apenas a eles, aos monstros de uma era remota, aos descendentes suspeitos de alguém, a uma família contaminada por um código obscuro. O dilúvio nos obriga a reconhecer que o juízo caiu sobre a humanidade e que depois dele, a humanidade continuou precisando de algo maior do que sobrevivência. Precisou de redenção. Aqui está a chave. O dilúvio resolve um problema histórico imediato e expõe um problema espiritual permanente. Ele limpa a terra de uma geração dominada pela violência, mas não inaugura a nova criação definitiva. Ele aponta para a necessidade de uma intervenção mais profunda, uma obra capaz de alcançar não apenas as estruturas externas do mal, mas o centro do homem. A água remove cadáveres, não remove por si só a arrogância do vivo. E ainda assim, o dilúvio não é um evento pessimista. Ele preserva a linha da promessa. Ele impede que a corrupção consuma completamente o palco da história. Ele abre caminho para que a narrativa siga até Abraão, Israel, os profetas e, enfim, a esperança de um coração renovado. O problema não é que o dilúvio tenha sido fraco. O problema é que o mal humano é mais profundo do que soluções meramente penais conseguem curar. Se você chegou até aqui esperando um desfecho sensacional, permita que o texto faça algo melhor. Ele não entrega uma conspiração elegante, entrega uma verdade difícil. O homem consegue atravessar o juízo e continuar precisando de misericórdia. Isso vale para Noé, vale para Cã, vale para Babel, vale para qualquer geração que confunda preservação com transformação. Então, a pergunta muda mais uma vez. Não é apenas o dilúvio falhou? É que tipo de salvação o dilúvio, por contraste, nos faz desejar? E a resposta começa a aparecer quando percebemos que o velho padrão de Caim continua vivo, não em uma raça escondida, mas na maneira como a humanidade preservada volta a pensar, construir e desejar.
Capítulo 9. O legado oculto de Caim. Não sangue secreto, mas ambição repetida. Agora sim podemos falar de legado oculto, sem trair o texto. Caim deixou um legado. Só que ele não precisa atravessar a história em tubos secretos de sangue para permanecer operando. Seu legado é mais eficiente do que isso. Ele sobrevive sempre que o homem prefere fama à fidelidade, domínio à responsabilidade, exposição da vergonha alheia, em vez de cobertura piedosa, cidade como escudo contra Deus, em vez de cidade sob Deus. Caim matou o irmão e respondeu com evasiva. Lameque transformou violência em canto. Babel transformou soberba em arquitetura. Entre um ponto e outro, o mesmo impulso se diversifica. Ele pode vestir pele de camponês, de patriarca falho, de fundador de cidade, de caçador poderoso, de civilização unida por uma mesma fala. O cenário muda. O padrão moral persiste. Essa leitura é mais bíblica e mais perturbadora do que a tese do gênio oculto. Porque se o problema fosse apenas uma linhagem suspeita, nós poderíamos assistir à história de longe. Bastaria apontar o dedo para um ramo da árvore humana. Mas, se o legado de Caim é a recorrência da autonomia orgulhosa no coração humano, então ninguém fica fora da acusação. O texto deixa de ser um mapa de monstros e se torna um espelho. Pense nas marcas de Caim em Gênesis. Primeiro, a incapacidade de aceitar o lugar de criatura diante de Deus. Caim oferece, mas não se curva quando confrontado. Segundo, a ruptura da fraternidade. O irmão deixa de ser alguém a guardar. Terceiro, a tentativa de administrar a maldição por meio de estrutura visível. Ele edifica a cidade. Quarto, a evolução da violência para a cultura da violência, culminando em Lameque. Agora observe o pós-dilúvio. A humanidade recebe nova chance histórica e volta a reproduzir esses mesmos movimentos em outras escalas. Cam, no mínimo, falha em guardar a honra do pai. Nimrod aparece num mundo que admira força e reino. Babel organiza homens para fabricarem nome e resistirem à dispersão ordenada por Deus. A linha é coerente. O que começou no campo, entre dois irmãos, reaparece na planície entre povos. Caim não retorna como personagem. Retorna como gramática do homem caído. É exatamente por isso que a Bíblia não demoniza conhecimento em si. O problema nunca foi aprender a tocar, forjar, plantar, medir, queimar tijolo ou organizar cidades. Tudo isso pertence ao campo da capacidade humana criada por Deus. O problema é o uso dessas capacidades por uma humanidade não reconciliada. A técnica, nas mãos de um coração rebelde, vira ferramenta de autoexaltação. A cidade, nas mãos de um coração rebelde, vira monumento contra a dependência. A palavra, nas mãos de um coração rebelde, vira propaganda do próprio nome. Se eu dissesse que a arca carregou conhecimento proibido, isso soaria dramático, mas seria mais preciso dizer outra coisa. A arca carregou seres humanos ainda necessitados de graça, e seres humanos conseguem transformar até dons legítimos em instrumentos de soberba. A mesma mão que planta uma vinha pode beber sem medida. A mesma comunidade que compartilha uma só língua pode usar essa unidade para se levantar contra a ordem divina. A mesma terra preservada para a vida pode voltar a acolher projetos de glória própria. Aqui, talvez esteja a crítica mais forte que Gênesis faz à nossa espécie. O homem não precisa de acesso ao impossível para se perder. Basta-lhe capacidade comum, sem temor do Senhor. Não precisa de segredos dos anjos para construir Babel. Basta coordenação, ambição e memória curta do juízo. Não precisa de restos genealógicos de Caim para repetir Caim. Basta o coração que recusa o governo de Deus e decide fabricar seu próprio significado.
Há um momento em que essa percepção se torna pessoal, e eu quero tocá-lo sem moralismo barato. Quando lemos Caim, Cam, Nimrod e Babel, é tentador tratar tudo como um desfile de casos extremos. Contudo, a força do texto está no fato de que ele expõe sementes reconhecíveis, a vontade de proteger o próprio nome, o prazer de comentar a nudez do outro, a habilidade de construir muito e se ajoelhar pouco, a pressa de transformar crise em plataforma de autoengrandecimento. Isso não vive apenas em impérios, vive em casas, mesas, projetos, comunidades, púlpitos e telas. Se essa história o inquieta, ela está fazendo o trabalho certo. A escritura não foi dada para produzir apenas fascínio arqueológico. Ela foi dada para julgar pensamentos e intenções. E o tema do dilúvio toca exatamente nisso. Um mundo antigo caiu sob água porque a violência havia preenchido a terra. Um mundo novo tentou erguer nome em oposição à vontade de Deus. Entre um cenário e outro, o coração humano revelou continuidade suficiente para tornar a pergunta inevitável. Se o mal volta sempre a reorganizar-se, quem poderá quebrar esse ciclo? Não será outra enchente. Gênesis já fechou essa porta. Não será um império mais eficiente. Babel já mostrou o custo disso. Não será a simples preservação de uma família justa, porque a própria família de Noé mostrou fissuras. O texto nos empurra para a frente. Ele ensina, por frustração, que o homem precisa de mais do que reinício histórico. Precisa de renovação interior e promessa que venha de Deus. Por isso, eu ousaria dizer que o verdadeiro segredo da arca não é um compartimento clandestino. É a insuficiência da arca para resolver o problema final do homem. Ela salva da água, não salva do pecado de modo definitivo. Preserva a linha da história, não consuma a redenção. O que ela carrega, acima de tudo, é continuidade. Continuidade da raça humana, continuidade do mundo criado, continuidade da promessa divina. E dentro dessa continuidade, continuidade também da necessidade de um Salvador. Nesse sentido, a herança de Caim permanece até hoje, sempre que civilização e ego fazem aliança. Sempre que competência se divorcia de reverência. Sempre que o homem pensa: se eu puder construir alto o bastante, rápido o bastante, impressionante o bastante, talvez já não precise ouvir a voz que vem de cima. Babel não morreu em Sinear. O nome da cidade atravessa a Bíblia como símbolo recorrente de arrogância organizada. Mas Gênesis não termina em Babel. E isso muda tudo. Capítulo 10. Depois da torre, a voz que chama um homem e reabre a história. O livro de Gênesis poderia ter encerrado a primeira parte da história humana com um veredito sombrio. O jardim foi perdido. O irmão matou o irmão. A terra encheu-se de violência. O dilúvio veio. A família salva rachou por dentro. Os povos se multiplicaram. Os homens se uniram para fazer nome e Deus os espalhou. Seria uma sequência suficientemente forte para sustentar a conclusão de que a humanidade é uma oficina infindável de repetição do mesmo mal. Em certo sentido, ela é. Mas a Bíblia não para aí. Depois de Babel, a narrativa afunila. Das nações para uma genealogia, da massa para uma família, da torre para uma voz. É como se Deus respondesse à ambição vertical dos homens, não com outro monumento, mas com um chamado. A cidade quer subir aos céus. Deus chama um homem para sair da sua terra. A humanidade quer fazer um nome para si. Deus promete engrandecer o nome de Abrão. A coletividade rebelde se concentra em Sinear. Deus inicia um caminho de bênção que alcançará as famílias da terra por eleição graciosa, não por autoexaltação. Isso é decisivo para responder ao tema do roteiro. O dilúvio não falhou. Ele abriu espaço para que a história prosseguisse
até o ponto em que Deus mesmo mostraria outro tipo de solução. A resposta final ao legado de Caim não é uma enchente maior, é uma promessa maior. Não é o aniquilamento repetido da humanidade, é a condução da humanidade por uma linha de aliança que atravessa patriarcas, êxodo, lei, profetas e esperança messiânica. Caim construiu cidade para administrar exílio. Babel construiu torre para administrar dispersão. Deus chama Abrão para viver por fé, sem cidade definitiva em mãos, sustentado por promessa. Há aqui um contraste que merece silêncio reverente. O homem caído sempre quer garantir a si mesmo por aquilo que vê e ergue. Deus forma seu povo, ensinando-o a caminhar por palavra recebida. Um caminho faz nome para si, o outro recebe nome de Deus. Se olharmos mais adiante em toda a Bíblia, essa lógica só se intensifica. Os profetas anunciam que o problema do homem não será resolvido apenas com punição externa, mas com transformação interior. Falam de um novo coração, de um espírito novo, de uma lei escrita no íntimo. O que Gênesis insinuou ao mostrar o limite do dilúvio, o restante da Escritura desenvolve com clareza crescente. A humanidade precisa de redenção que alcance o centro da vontade e do afeto. E aqui, o assunto ganha profundidade ainda maior, porque o grande triunfo da graça bíblica é justamente este. Deus não desiste de uma raça que repetiu Caim, repetiu Babel e cansou a terra com sua autossuficiência. Ele continua a falar, continua a chamar, continua a prometer, continua a levantar uma história de bênção em meio às ruínas do orgulho humano. Talvez essa seja a razão de o arco nas nuvens e a torre em Sinear precisarem ser lidos juntos. O arco diz que o mundo será preservado apesar da persistência do mal. A torre mostra o que a humanidade faz dentro desse mundo preservado. Entre um e outro, cresce a necessidade de um ato divino mais profundo. O arco garante continuidade. A torre revela a necessidade. A promessa, então, avança para responder ao que o juízo pela água não tinha por propósito consumar. Se você me acompanha como cronista até este ponto, deixe-me dizer com simplicidade: a grande tragédia do pós-dilúvio não é a sobrevivência escondida de uma linhagem maldita. A grande tragédia é a sobrevivência aberta do orgulho humano. E a grande esperança da Bíblia não é uma técnica capaz de detectar esse orgulho nos outros. É a fidelidade de Deus em conduzir a história até oferecer saída para pecadores reais. Portanto, quando alguém pergunta: o dilúvio falhou? Eu responderia assim: ele não falhou. Ele ensinou. Ensinou que Deus julga o mal com seriedade. Ensinou que a violência não ficará para sempre sem resposta. Ensinou que sobrevivência não equivale à santidade. Ensinou que um mundo preservado ainda precisa de um coração renovado. Ensinou que a cidade do homem, entregue a si mesma, sempre tende a tornar-se Babel. E quando alguém fala em legado oculto de Caim, eu responderia de forma ainda mais direta: sim, existe um legado, mas ele não está oculto em porões lendários. Está exposto sempre que o homem ama o próprio nome mais do que a verdade, sempre que usa poder sem temor, sempre que cobre a própria soberba e descobre a vergonha do outro, sempre que constrói para evitar a dependência de Deus. Esse legado atravessa séculos, porque o coração humano sabe reproduzi-lo com impressionante criatividade. A história bíblica, porém, se recusa a terminar nesse diagnóstico. Depois da água, depois da vinha, depois da tenda, depois dos povos, depois do reino, depois da torre, ainda existe a voz de Deus. E essa voz faz o que a cidade não consegue fazer. Ela cria futuro, onde a soberba só sabe criar altura. Ela chama pelo nome, em vez de mandar que o homem invente um nome.
Ela inaugura um caminho em que bênção não nasce da concentração do orgulho, mas da obediência da fé. No fim, a arca não guardou o segredo de como o mal venceu o dilúvio. A arca guardou a prova de que Deus manteve a história aberta, apesar do mal. E isso muda a leitura inteira. Por quê? Se a história continua por misericórdia, então o último capítulo não será escrito por Caim, nem por Lameque, nem por Nimrod, nem por Babel. O último capítulo pertence ao Deus que julga, preserva, chama e promete. A água baixou, o homem permaneceu, e Deus também.